Olá, bom dia! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Excelente dia para você! Nós estamos aqui da Rede Super, ao vivo, e esse é o programa Fala Pastor. E o nosso intuito, o nosso objetivo é trazer uma mensagem ao seu coração. Então, gostaria muito de motivar você a estar conosco durante esse tempo e também convidar outras pessoas. Falando em convidado, hoje eu estou aqui ao meu lado, pastora Viviane Zalton. Que bom tê-la aqui conosco. Eu sei que vai ser um tempo, né? E para quem não sabe, né? Pastora Viviane é minha esposa. Esse ano nós estamos fazendo 20 anos de casado, viu? E cada dia mais bonita, hein, gente? Obrigada, viu, pastor Isaac, pelo convite. Estar aqui com você, compartilhando da palavra do Senhor. Eu creio que será um tempo tremendo, né, onde Deus vai falar aos corações, né? Amém. Amém. Isso mesmo. Então existe uma expectativa muito grande no nosso coração. Gostaria muito que você participasse conosco. Nós temos o nosso WhatsApp, nosso DDD, que é 31 8402 9756. 8402 9756. Então participe conosco, mande a sua mensagem e nós vamos lê-la aqui ao vivo para você, ok? Pastora Viviane, é inegável, né, iniciarmos esse programa, de falar sobre esse momento que nós estamos vivendo. Realmente é um momento muito diferente. E eu tenho dito uma palavra que, como nós estamos vivendo algo que nunca vivenciamos na história da humanidade, e é um tempo também de nós experimentarmos em Deus coisa que nunca experimentamos ainda. Então, cremos que nesse tempo de crise, de incerteza, de insegurança, é um tempo assim de nós experimentarmos um favor, uma graça, né? Um diferencial. Eu gostaria de saber como que está o seu coração dentro de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu sei que você é uma pastora que tem um trabalho com mulheres, né? E como que está o seu coração? Qual é a sua visão desse tempo que nós estamos vivendo? Como você falou, né, Isaac, nós nunca vivemos isso, nunca vivenciamos, imaginávamos que um dia poderia chegar um tempo difícil, onde coisas que nunca vivemos, já ouvíamos falar que poderia acontecer, mas nunca imaginávamos chegar a esse tempo. Verdade. Né? E hoje, quando a gente vê sobre a questão do corona, e o mundo todo parou. Verdade. As potências estão paradas. E assola, né? Quando a gente começa a conversar com as pessoas, há um grande medo, um grande temor do que pode acontecer, o que pode, como será o nosso futuro, mesmo depois que isso passar, como vai ser a nossa vida. E algo que vem no meu coração é a esperança e a confiança no Senhor. Sempre falamos, sempre pregamos sobre confiar no Senhor, descansar no Senhor, crer no agir do Senhor. E esse tem sido um tempo de confiar nele, né? Esperar nele. E meu coração, assim, ele descansa, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor não perde o controle, né? Ele tem o controle. E isso que nós temos trazido para as pessoas, né? Que a nossa confiança ela deve estar em Deus, né? A nossa esperança é o Senhor, né? A minha porção é o Senhor. É tão interessante, Viviane, você falando de confiança, né? Porque a confiança é algo que, quando se confia, é porque tem uma segurança. Quando você confia em algo é porque você tem a segurança naquilo. E muitas vezes, na nossa história, e nós como humanos, a gente tem uma tendência a olhar muito para aquilo que nós estamos vendo, né? Nós temos vários exemplos bíblicos de homens que foram chamados por Deus e em algum momento da caminhada dele, ele perdeu esse referencial de segurança que é o nosso Deus, que é o nosso Criador. Então, essa confiança, eu percebo que é um tempo de nós resgatarmos essa confiança. E, pessoas que estão nos assistindo, até de várias religiões, é um tempo de nós voltarmos para Deus.
Parece que isso também trouxe algo assim, a gente identificou muito com o outro, porque nós estamos no mesmo barco. E a humanidade fragmentou, algumas pessoas acharam, não, parecia que não era desse mundo, outros... Então, hoje a gente entende que nós estamos vivendo o mesmo contexto. E a chamada para confiar não é somente para nós que somos pastores, é para todos, é para o empresário, é para o funcionário, é para o pai, para a mãe, para o filho. É um tempo de nós realmente confiarmos em Deus. O salmista diz, coloquei a minha confiança no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, o Salmo 1, né? O homem que faz do Senhor o seu lugar seguro. Então, esse sentimento que está no seu coração é um sentimento assim que eu acho que nós, né, como pastores, queremos passar para as pessoas. Que é um tempo de confiarmos, que é um tempo de nós orarmos mais. E interessante a oração, essa ferramenta, né, nesse tempo, né? Verdade. Você falando um pouco sobre essa questão de confiança, por muitos anos, começaram a confiar no seu próprio braço, né? As conquistas das pessoas fizeram com que elas achassem que elas poderiam ser diferenciadas, não seriam alcançadas. E hoje, essa crise, ela nos mostra o quê? Que independente de qual religião, qual raça, qual cor, qual ideologia, qual classe social, todos podem ser atingidos, né? E isso traz uma vulnerabilidade para as pessoas. Em qualquer momento, alguma pessoa pode ser atingido. E aí vem essa busca, né? Esse voltar e olhar e falar, eu sou frágil, eu não posso conter um vírus, né? E aí começa a voltar, então, para essa confiança no Senhor. Plena em Deus. Plena no Senhor. Pastora, tem muitas participações aqui. Tem uma Adriana, lá de Lagoa Santa, né? Nossa terra. Nossa terra, terra boa. E ela está falando assim, como passar para o nosso próximo confiança quando tudo diz que não, né? Fale para ela aí, pastora. Adriana, que bênção, né? Que bom você estar participando conosco. Nós não fazemos... A fé, ela não é aquilo que nós vemos, mas a fé é aquilo que nós... Né? A fé é aquilo que nós não vemos, ela é o sobrenatural. Então, é confiar, é falar, olha, se o Senhor, né? O Senhor nos promete, o Senhor nos guarda. É interessante a passagem, quando o Senhor fala sobre as pragas, né? Que ele manda marcar que os umbrais da porta com sangue, que ali ele passaria, né? E ali ele iria guardar aqueles que são deles. Então, nós devemos confiar no Senhor, nós devemos esperar no Senhor, nos guardar a nossa fé. E é interessante que a né? pergunta dela é quando tudo diz que não, né? Como a Adriana está colocando algo muito interessante aqui. Adriana, olha, muito obrigado pela sua participação, achei interessantíssimo. Porque a questão é passar confiança quando tudo diz que não. E o pânico também ele é passado, né? Às vezes o pânico pode matar muito mais do que o próprio problema. Porque as pessoas ficam uma preocupação, elas acabam desenvolvendo ansiedade. Até no programa passado eu falei sobre a ansiedade. As pessoas ficam tão ansiosas que elas adoecem. Então é um tempo de nós contermos o pânico. Então isso que a Adriana está colocando, primeiro nós precisamos estar bem. Precisamos desenvolver essa certeza no nosso coração e passar para as pessoas. E como nós passamos para as pessoas? Negando a realidade? Não. Dizendo que nós temos um Deus que está acima de tudo isso. E trazer a palavra, né? A palavra, muito importante isso aí. Ontem, interessante que eu estava conversando com uma pessoa e ela estava tendo uma crise de pânico. E ela falava, pastora, me fala, me dê palavras, porque eu estou tendo uma crise de pânico aqui. E eu fui trazendo a palavra do Senhor sobre a vida dela. A palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? E a palavra do Senhor é esperança. Eu falei, olha, e os livramentos que o Senhor já te deu? E o cuidado do Senhor em sua vida?
o Senhor vai te guardar em todo o tempo. Agora, alimente-se da palavra, né? Busque, você falou sobre a oração, né? É um tempo de nós fecharmos a porta do nosso quarto e buscarmos o Senhor, nos enchermos da presença dEle, né? Entregarmos os nossos anseios, os nossos desafios, as nossas preocupações, lançar tudo nele, sobre Ele. E Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, aqui também a participação do Jonatas. Obrigado, Jonatas, pela sua participação. Uma pessoa que disse, né, o ramal dela é 41 DDD, estou sem força até para orar, estou passando por dificuldade financeira, estou depressiva, como faço para sair de casa? É uma pessoa lá da Bahia, pastora. Ela está falando aqui da Bahia, não? Da Bahia, né? É sul. Né? É sul. É sul. Então, e aí? Né? E as mulheres, interessante, as mulheres todas estão participando. Você atrai mulher mesmo, né, pastora? Mas como ela não se identificou, não se identificou. Minha irmã, como nós estamos falando, né? Nós devemos buscar essa esperança e essa confiança no Senhor. Descansar nele. Eu sei que é um desafio. Eu sei que olhar para o meio, olhar como nós estamos vivendo e olhar toda a circunstância, toda a situação ao nosso redor e não ver nada é muito difícil, né? Não ver nada que nós podemos apegar, nos achegar, mas nós temos o Senhor que nós podemos nos achegar e você deve sim, sabe, buscar, se fortalecer, entregar mesmo, verdadeiramente, sem pensar no que pode acontecer, mas sim que o Senhor te guarda, o Senhor cuida de você. Olha, respira. Hoje, as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida, minha irmã. E o Senhor te guarda, o Senhor cuida de você. Outra aqui também, pastora, mais uma aqui, né? Ela falando que ela, também do DDD 41, que ela é divorciada há 14 anos e peço para que o Senhor coloque na vida dela um esposo que ame ela, que respeite e que seja temente a Deus. Não falou o nome? Não falou o nome. Deixa eu falar algo para você. Quando você orar e pedir ao Senhor um companheiro, um homem que busque, peça primeiro um homem que ame ao Senhor, que seja compromissado com o Senhor e aliançado com o Senhor. Porque ele, conhecendo a palavra do Senhor e vivendo a palavra do Senhor, ele vai te amar assim como Cristo amou a igreja. Amém. Vai chegar, né? Vai chegar. Então, a que você falou que estava deprimida é lá de Curitiba, é a Cláudia. Curitiba. Apareceu também aqui a Alessandra, né? Estão cuidando, né? Ela está falando aqui, ó. Paz do Senhor, estou na minha casa, estamos fazendo a nossa parte, que é cuidar de não sair de casa, mas a nossa confiança está no Senhor. Amém. Tenho absoluta certeza que está cuidando da minha família. Não fico apavorado, porque eu tenho muita Amém. fé de que tudo isso vai passar. Amém. Né? É a Alessandra lá de Marília, então a Alessandra já falou tudo, né? Amém. Isso mesmo. Então tem várias pessoas aqui mandando mensagem, né? Dando a paz do Senhor, que bença o programa, pessoas dizendo que estão sendo abençoadas de vários lugares do Brasil. Então, pastora, é muito interessante isso que nós estamos falando, porque a crise é uma oportunidade para nós colocarmos Deus no centro da vida. Sim. As indefinições, a adversidade é uma oportunidade. Nós já está acabando o primeiro bloco, viu? Rápido, né? Rápido. E quando nós voltarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade que nós temos em meio ao caos. No domingo nós tivemos a ceia e tivemos a ceia com toda a igreja em casa. E temos tido tanto testemunho que o filho estava afastado e aí reuniu a mesa com os pais, mesmo diante de uma televisão ali, acompanhando pela Rede Super, pela live da igreja Sim. local nossa, né? Nossas igrejas de Lagoinha espalhadas. Então, assim, foi um tempo assim, de recomeço. Então, nós vamos falar um pouquinho no próximo bloco, né? De essa oportunidade que nós temos para colocarmos Deus no centro. Então, nós temos muitas participações. Deixa eu ler mais algumas aqui, pastora. Tantas mulheres, né? Que bênção. Ela colocou aqui, né? É lá da Bahia, é a Cláudia.
ela gostaria de pedir oração, Amém. né? E a Cláudia falou assim, ô gente, eu queria tanto ser ouvida, né? Fala algo para a Cláudia aí, pastora, lá da Bahia, né? Ela está querendo oração, né? Amém. Cláudia, a Cláudia foi a que está esperando no Senhor o marido? Essa é uma outra. É a outra? Amém. Cláudia, o Senhor é conosco, né? O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. É importante, sim, como nós vamos falar no próximo bloco. Aguarda aí, viu, Cláudia? Participe conosco também. Mas nesse tempo de crise, é um tempo que o Senhor nos chama. Eu sempre tenho falado isso, para nós fecharmos a porta do nosso quarto e orar ao Senhor e buscar o Senhor. Esse tempo é um tempo de buscar mais intimidade. Não que antes nós não buscávamos, não que você não busque, mas é um tempo de mais, aprofundar mais em experiência com o Senhor, em intimidade com o Senhor, e o Senhor vai te revelar, sim, sabe, coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos, que você ainda não sabe. Amém. Olha, tem muitas participações no final, depois nós vamos ler, que são muitas, está chegando. Interessante, só mulheres, que bênção, né? Gente, já estamos finalizando o nosso primeiro bloco, então fique aí, convide alguém, né, nesse intervalo, vai tomar uma água e nós vamos, agora estamos vendo ali a cidade de Açailândia. Estamos vendo esse tempo, cidade parada, Maranhão, onde nós temos uma audiência espetacular. Queremos aproveitar e abençoar Maranhão, Açailândia, todos os moradores, em nome de Jesus. Já estamos de volta no nosso segundo bloco, estamos aqui ao vivo da Rede Super no programa Fala Pastor. Está comigo a pastora Viviane, tem sido uma bênção, tem trazido uma palavra de consolo, de encorajamento para nós. E é muito importante que você participe conosco. O nosso telefone aqui é 31 98402 9756. Participe conosco, interage conosco e com certeza, como diz a palavra, na multidão de conselhos, e ali está a sabedoria. Então nós vamos buscar sabedoria em Deus para alimentarmos dele nesse tempo. Pastora Viviane, tem algumas participações antes de nós pegarmos o nosso segundo tema aí, né? Segundo tópico aí do tema. Olha, a Elane de Porto Velho, em Rondônia. Este é um tempo em que o Senhor nos proporcionou para levantarmos um altar de Deus em nossas casas. Verdade. Interessante que, entrando no tema desse bloco, sobre a crise, né, e as oportunidades que essa crise nos proporciona. Então, aproveitarmos essa oportunidade para o que nós podemos fazer dentro dessa crise, desse momento difícil, o que nós podemos fazer para que isso se torne uma grande bênção em nossas vidas. Pode mudar, né? Nós podemos pegar essa situação hoje contrária, negativa, e nós trabalharmos para que se torne uma bênção em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Interessante, né? Que ela colocou do lar, né? Sim. Então, o lar muitas vezes era um lugar onde as pessoas só passavam, né? Não relacionavam, não interagiam um com o outro. Então, essa circunstância faz nos voltarmos para dentro de casa e fazermos da nossa casa um altar. Então, eu gostaria de dizer que as células multiplicaram. Então, porque as pessoas não vão parar, né, de reunir, porque é tão bom, porque é um momento de cura. Na verdade, a igreja, a celebração, ela é só um reflexo daquilo que nós somos em casa. Então, se a gente tem essa comunhão, esse lugar de perdão, esse lugar de edificação na nossa casa, ele vai refletir lá na igreja. Só tem que... Estava o inverso. As pessoas refletiam ali na igreja, na celebração, e dentro de casa tinha muito desamor, muita desavença. Então, é um tempo para nós orarmos, é um tempo para nós nos conhecermos também. E quem sabe você está em casa e está passando um conflito mesmo de relacionamento aí dentro da sua casa. Você fala, pastor, aqui está tudo diferente, porque ao invés de ser uma coisa boa, se tornou algo negativo, porque nós estamos brigando, estamos ociosos. Então, eu tenho um conselho para você. Primeiro, tem que ter uma voz nessa casa.
e você é a voz dessa casa, de chamar todos a sentar, orar, abrir a palavra e buscar a Deus. Aqui fala o segundo ponto, pastora, que é a oportunidade de nós trazermos Deus para o centro da nossa vida. Entendemos que é Ele que sustenta. O Senhor diz, se o Senhor não guardar a casa, é o Senhor que guarda a casa. Se o Senhor não edificar a casa, então é o Senhor que edifica. O trabalho é dele. Então devemos trazer Ele para o centro. Devemos reavaliar algumas coisas na nossa vida e revermos algumas coisas. É uma oportunidade também para a gente pensar onde temos colocado a nossa segurança, né? Onde temos colocado a nossa expectativa. Será que a nossa expectativa está no governo, está na economia, está em nós mesmos ou nas pessoas? Então a sua expectativa tem que estar em Deus. Então, duas oportunidades aqui, pastora. Oportunidade para trazermos a Deus para o centro da nossa vida e oportunidade para nós refletirmos. Onde temos colocado a nossa segurança. E as conquistas, muitas vezes, nos leva a deixar um pouco, esquecer um pouco, né? Você já percebeu como as 24 horas estão longas? Verdade. Elas são a mesma, né? As mesmas, não mudou. Nós temos 24 horas no dia. E só que com essa correria que nós vivíamos, parecia que eram somente 12. E hoje nós observamos as 24 horas e falamos, nossa, mas o tempo está custando a passar. Mas a semana está custando a passar. Por quê? Porque muitas vezes não está errado nós conquistarmos, nós trabalharmos, nós irmos para o mercado de trabalho, né, conquistarmos, mas nós temos que entender que a nossa confiança está em Deus, a nossa dependência é dele. Toda conquista que é nos dada, ela vem do Senhor, né? Então, e muitas vezes, e dentro desse tempo a gente percebe que as pessoas esqueceram. Se você fosse chamar as pessoas para um momento de oração, um momento de intercessão, muitas falavam, não, eu não posso agora, ou porque eu estou trabalhando, ou eu tenho uma outra prioridade, né? Eu tenho que fazer uma outra coisa, eu tenho que estar em um outro lugar, eu tenho um outro compromisso. E aí, o que nós vemos nesse tempo? Fala, olha, nós precisamos, nós convocamos para um tempo de oração. As pessoas estão a postos, né? As pessoas estão ali esperando e querendo. E o Senhor tem trazido isso mesmo, mostrado que o ser humano, ele depende do Senhor. Aqueles que o conhecem e aqueles que não o conhecem e querem conhecer. É interessante, Senhor, pastora, né? Você falando dessa questão da oração, né? Nós recebemos uma chamada domingo, foi um momento assim histórico, porque toda a igreja estava de joelho. Não orando para a sua cidade, para a sua igreja, para o seu trabalho onde Deus o plantou, mas todos orando em uma só direção. Então, o coração de todos uniram. E o presidente da República, né, Jair Bolsonaro, fez uma convocação de um jejum e de uma oração. Então, um homem que está ali, né, o nosso chefe do executivo, e todos nós entendemos o princípio, né, daquele que Deus colocou, independente de qual bandeira partidária. Nós sempre oramos pelas nossas autoridades. Quando estava lá o PT, nós oramos. Quando estava outro partido e tantos outros partidos. Hoje é o presidente Bolsonaro. Então nós estamos orando por ele, orando pelo nosso governador, orando pelos prefeitos. Pastor Márcio, nesse final de semana, e foi um tempo assim lindo de clamor, o nosso pastor ali, orando, né? Porque nós amamos a cidade onde nós estamos, acima de qualquer coisa. E nós queremos ver não somente a nossa cidade, o nosso estado, nosso Brasil, realmente sendo transformado. E a transformação do nosso Brasil depende da sua oração, depende de você. E ela está começando na nossa casa. Pastora, esse tempo é uma oportunidade também que nós temos
para fortalecermos a nossa fé na soberania de Deus. É tão interessante que você está vivendo, né, pastora? Um tempo onde eu tenho acompanhado também uma dependência de Deus, e eu diria que o tempo que você vive é um tempo mais, assim, de dependência do que até o coronavírus, né? Mas eu tenho visto, assim, a fé, né? Aquilo que Deus tem feito através da fé. Sim. Falar um pouco sobre esse tempo. Vou contar um pouquinho, tá? Pode, resumidamente, vou contar. Vai edificar muitas pessoas, né? Em setembro do ano passado, minha mãe foi diagnosticada com câncer. E nós estávamos no meio de uma programação em Lagoa Santa, Lagoinha, Lagoa Santa. Nós fazemos anualmente o Congresso de Mulheres, que é o Congresso Pérolas, onde movimenta-se mais de 1000 mulheres e aproximadamente 1000 mulheres a cada congresso. E nós estávamos, então, nesse envolvimento com o trabalho. E foi quando minha mãe foi diagnosticada com câncer. Para a gente foi um grande susto, né? Porque minha mãe sempre foi muito forte. Nenhuma dor de cabeça. E se tivesse uma dor de cabeça, ela orava e repreendia no nome de Jesus e cessava. E então nós nos deparamos com isso. E aí, quando você se depara com uma notícia de um câncer, por mais que a ciência ela já avançou muito, por mais que a ciência ela já está, os tratamentos já são mais modernos, mas se deparar com o diagnóstico de morte é um choque. E minha mãe é uma mulher de muita fé. E nesse tempo nós temos orado e buscado, sabe, do Senhor a cura para a vida dela. E em muito tempo, em todos os tratamentos, né, foi orientado para ela quimio e radioterapia. E ela fez durante 3 meses a quimio e a rádio. O câncer é na língua e desceu um pouco para o pescoço. E durante todo esse tempo, quando eu fazia questão e faço questão de acompanhá-la nas consultas, porque enquanto nós estamos indo, eu vou ministrando a palavra do Senhor e lançando sobre ela a palavra. E a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. E eu ministrando a palavra do Senhor sobre a vida dela. Então, durante todos esses 3 meses, e os médicos falando que o tratamento estava respondendo super bem. No início de dezembro, finalizou o tratamento. No final do início de janeiro, ela foi aos médicos, os médicos falando sobre a experiência que eles tinham. Ela tinha sido curada do câncer e falou, olha, a senhora vai fazer o exame de imagem somente para a gente fechar o diagnóstico. Então, nós fizemos o exame em fevereiro. E aí, quando fez o exame que eu peguei, as imagens e fui olhar o laudo, eu falei, eu vou ligar para o médico. Mandei mensagem para o médico, mandei o resultado. Ele falou, vamos marcar uma consulta para sua mãe. E aí, então, marcamos a consulta e quando marcou a consulta, o médico olhou e falou, eu não estou gostando do aspecto da língua da senhora. E estava tudo bem. 15 dias antes estava tudo muito bem. E aí fez a biópsia e aí saiu o resultado. Quando saiu o resultado, deu positivo, o câncer dela voltou. E voltamos ao médico, o médico foi e falou que ela precisava fazer uma cirurgia. E essa cirurgia teria que ser rápida, não poderíamos perder tempo em fazer. E ela fez a cirurgia. E a cirurgia durou mais de 6 horas. Já tem 20 dias que ela está em casa. E a gente olha para ela, e mesmo ela sem poder falar, com tráqueo, 2/3 da língua foi extraída. A gente olha para ela e ela está com um sorriso no rosto. E eu falo, mãe, o Senhor vai te curar. E ela fala, balança a cabeça, né? Porque eu sei que ela fala, eu creio que o Senhor vai me curar. Que ela sempre falou isso. E aí, o que eu tenho vivido nesse tempo? Um fortalecimento e uma dependência tão grande do Senhor. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Os médicos, o que está no alcance dele, já fizeram. Eles já fizeram.
e já foi feito. Nós necessitamos e precisamos e clamamos por um milagre. E eu tenho descansado no Senhor. É interessante que em algumas vezes, alguns dias, as pessoas me mandam mensagem e trazem mensagens para mim do Senhor, palavras do Senhor para fortalecer. Estou 100% todos os dias, às vezes eu fico abatida, sabe? Mas eu falo, Senhor, o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. A nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor tem um domínio. Se o Senhor quiser, se for o plano do Senhor, uma palavra, basta uma só palavra para tudo mudar, para o câncer cessar, acabar e ela ser restaurada. Então, a minha dependência está totalmente nele, né? E eu vivo assim, eu dependo dele, nós dependemos dele. E eu faço menção do nome do Senhor. E eu trago à existência a palavra do Senhor, né, que é viva. Então, o Senhor, a palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Falei, Senhor, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. E eu declaro a cura sobre a vida dela todos os dias. Eu oro declarando a cura. E eu estou assim, às vezes eu estou no trânsito, e eu começo a orar falando, Senhor, é o Senhor, só o Senhor pode fazer. Amém, glória a Deus. Olha, se você está em casa, está vivendo um tempo assim, mande sua mensagem para nós e no final a pastora Viviane vai fazer uma oração. Tão interessante, tantos testemunhos, né, pastora Viviane? O pai dela foi cometido de um AVC também. Sim. E ela ali no CTI, onde os médicos já disseram que ele ia morrer. E ela repreendeu ali o espírito de morte e o pai dela levantou, já estava lá, já tinha falado, morreu, acabou, já tinha decretado, já estava falecendo e ele reviveu e está firme, sem nenhuma sequela de um AVC. Amém. Então temos testemunho e sabemos em quem temos crido, né, pastora? Você tem tanto testemunho para contar, né? E eu vejo assim que, como você disse, a sua segurança está em Deus. Isso é importante, né? A minha segurança está no Senhor. E revivendo esse tempo do meu pai foi algo tão tremendo assim. Porque tinha um médico, ele tinha descrito tudo que iria acontecer em pouco tempo, em poucas horas. Ele já estava em coma, um lado dele já não respondia mais. E o médico foi descrevendo tudo. E quando eu recebi essa palavra, essa ligação falando sobre isso, eu estava a caminho do hospital. E o Senhor trouxe para mim, falando que era para orar por ele. Pastora, né? Porque no próximo bloco você vai falar o exato momento que você viu que o seu pai ia falecer, padecer e você orou. E é muito importante você que está em casa, né, entender que esse testemunho é aquilo que Deus fez e Ele pode fazer na sua vida. Então, não saia daí, convide outras pessoas e no final do próximo bloco a pastora Viviane vai orar pela sua vida. Nós estamos em imagem aí de uma cidade, qual é, pastora, a mesma cidade? É uma cidade, viu? Me ajuda aí, gente. Então, estamos aí nessa cidade ao vivo, aí já né? Carpina, ô gente, Carpina. Deus abençoe Carpina, Deus abençoe essa cidade em nome de Jesus. Amém. Já estamos de volta aqui no nosso último bloco do programa Fala Pastor. Tem sido uma grande bênção, um tempo de edificação, de testemunhos. Já temos recebido vários testemunhos e também pedidos de oração. Você pode participar conosco no 319-8402-9756. Esse é o nosso WhatsApp. Não adianta ligar e nem mandar mensagem de voz, porque não dá com áudio. Não dá para nós abrirmos o áudio. Então escreve, por favor, e será um prazer falar aqui, registrar a sua participação. Nós temos falado um pouco, né, a pastora Viviane Zalton, sobre o fortalecimento da fé em meio às adversidades, em meio ao diagnóstico de um câncer, em meio a uma notícia mal. A nossa fé ela é fortalecida por quê? Porque nós nos arremetemos ou nos lançamos
nos lançamos aos pés do Senhor. E você está vivendo uma batalha, mas também já vivenciou muitas vitórias. E não somente você, mas muitas pessoas que estão nos assistindo têm experimentado isso. Sim. Mas é tão interessante, você estava falando que você estava em meio a um congresso, onde envolvia muito trabalho, uma expectativa grande, muita expectativa ali naquele congresso. Você recebe uma notícia do seu pai. Não, essa foi do... São tantas, né? Mas enfim, o seu pai estava no CTI, sim, com uma AVC, e já tinha o médico, já estava paralisando todos os órgãos, já não falava, entrou em coma, sim, e você foi para o CTI, ficou no CTI com ele, né? Até na época, foi um pouco antes. Até na época eu falei, vem para casa, os médicos falaram, você não pode ficar, ela falou, quero ficar aqui até o último momento com meu pai. E teve um momento lá que você orou ali naquele lugar, né? E então dentro desse prazo de 72 horas, né, onde eles falam, os médicos falam que é primordial para a questão do AVC, e estava dando 72 horas quando eu recebi a notícia. Eu estava indo a caminho do hospital, estava indo para o hospital. E aí o Senhor direcionou. Eu cheguei no hospital e eu fui direto nele. E ele já estava em coma. E quando eu fui orar, o Senhor ia direcionando a oração. Foi tremendo aquele momento. E eu ia orando, repreendendo o espírito de morte na vida dele, sabe? E a desobstrução das veias. E foi assim um tempo, e eu orava, ia orando, repreendendo assim. O Senhor me direcionou, o Espírito Santo direcionou toda a oração. E aí foi passando o tempo, né, as horas, e foi passando as horas, foram passando as horas, e a gente orando ali, e os parentes foram chegando, e aí a família é uma família do meu pai, uma família grande, uma família bem robusta, né? E eles conversando, falando, e ele tinha que repetir uma tomografia, e o médico virou e falou, olha, depois dessa tomografia nós vamos entubá-lo, nós vamos levá-lo para o CTI, porque lá ele vai estar sendo cuidado e nós estaremos monitorando ele. E teve um determinado momento que ele acordou, assim, ele acordou assustado, olhou assim assustado, e eu falei, Senhor, glória a Deus, o Senhor tá agindo, eu creio que o Senhor está agindo. E ele foi fazer a tomografia, e quando ele foi fazer a tomografia, depois quando ele voltou, o médico veio falando que não precisou entubá-lo, mas seria necessário levá-lo para o CTI. E eu falei, Senhor, o Senhor tem um controle, e eu creio que o Senhor já deu livramento para o meu pai. E nós subimos, eu e meu irmão subimos para aguardar, para que a médica do CTI viesse conversar conosco. E ali a gente estava orando, e ele permanecia com esse quadro do coma. E lá, então, quando a médica nos chamou, ela veio conversar conosco, e ela falou, olha, seu pai está bem, ele está respondendo bem, ele está acordado. Aí eu olhei para o meu irmão, meu irmão olhou para mim, e ele estava acordado, falou, ele não precisou entubá-lo, e vocês podem ir vê-lo. E aí nós fomos lá, e não podia falar ainda estava ainda com um pouco de dificuldade para falar, nós ficamos lá, eu falei, agora eu quero ficar aqui esse tempo todo com meu pai. E nós eu passei uma noite, 2 noites, e aí teve uma noite que os médicos vieram conversar comigo e com minha irmã, e falaram, olha, vocês não podem, não seria bom vocês estarem no CTI, porque aí explicaram a questão das bactérias, que é o risco que nós corríamos, que era para a gente ir para casa. E aí eu passei essa noite, ela falou, mas qualquer coisa eu te ligo, não precisa te preocupar. E aí eu cheguei em casa já tarde, nós fomos dormir, e aí logo de manhãzinha, foi antes de amanhecer o dia, o telefone tocou, e aí quando o telefone toca, né, aí eu peguei o telefone, era a enfermeira do hospital falando, Viviane, seu pai levantou pela manhã, arrancou todos os aparelhos, e ele queria ir embora para casa. Ele deu um trabalho para a gente, porque meu pai é muito forte, deu um trabalho para a gente. E aí os médicos perceberam que quando vocês estão próximos, ele fica mais em paz. Então eu queria pedir para vocês,
vocês puderem vir acompanhar seu pai nesse período. E assim, ele levantou, e até hoje ele fala que foi na casa da vizinha, viu? Mas ele levantou, então ele não estava andando ainda, e ele foi restaurado, completamente restaurado, sem nenhuma sequela. Então, olha, eu vivo pela fé. Eu não vivo por vista, mas eu vivo pela fé. Aquilo que o meu Deus pode fazer e Ele faz. Então, essa oportunidade que nós temos, às vezes o seu problema não é uma questão de saúde, mas é uma questão financeira, é uma questão familiar, é uma questão conjugal, é um relacionamento com o filho, é que seu filho foi para as drogas, enfim, é a depressão. Eu não sei qual é, mas nós conhecemos um Deus que Ele pode fazer. Nós conhecemos um Deus que Ele tem toda a autoridade e Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Então faz o seguinte, coloque os seus joelhos no chão, onde você estiver. Ore, nós vamos orar aqui, Amém. Mas é importante você orar crendo, é importante você orar, sabe, de todo o seu coração, confiando plenamente nele. Deus tem tempo de refrigério para você. Ele já fez tudo em Cristo Jesus. Deus tem tempo de paz para sua casa. Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu pastor. Permita que Jesus te pastoreie. Permite que o Espírito Santo te ensine. Permite que Ele edifique a sua vida, santifique a sua vida a cada dia. Permita. Saiba que Ele quer fazer. Saiba que Ele está muito interessado em estar com você nesse tempo. Mas você precisa permitir. Você precisa abrir a porta do teu coração. Você precisa confessá-lo como seu único Senhor e Salvador. Confessa Ele. A Bíblia diz que com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você seria salvo. Olha, a salvação é um presente para você, é um presente de Deus para você. A salvação é de graça, não tem mérito nenhum nosso, ela é pela fé, ela é a graça de Deus que é liberada a nós. Então, abra o seu coração, faça uma aliança com Deus onde você estiver. Tome uma decisão dizendo, eu não quero mais controlar minha vida, eu não quero mais ser o Senhor da minha vida, eu não quero mais que as pessoas direcionem a minha vida, eu não quero ser mais direcionado pela circunstância, mas eu quero que Deus, eu quero que Ele venha ao meu encontro. Sabe, é um momento de você confessar a sua fraqueza. E a fraqueza não é uma vergonha, a fraqueza é um gesto de humildade quando nós confessamos. É o momento de você dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Eu já tentei de todas as maneiras, eu até acho que a minha vida deveria acabar. Quem sabe você tem pensado em desistir de viver. Você tem tido pensamento dizendo, eu não quero viver mais, porque eu já tentei de todas as maneiras, eu não tenho força. Ei, deixa eu dizer algo para você. É um novo tempo. Ele é o Deus do recomeço. Ele está pronto para mudar a sua história. Ele tem o poder para mudar a sua história. Ele mudou a minha história. Ele é o Deus que continua mudando a história, continua reescrevendo a sua história. A sua história não acabou. Não acabou, pelo contrário, pode vir uma nova história, um novo tempo na sua vida. Então, nessa manhã nós estamos aqui para dizer para você que há uma oportunidade, há uma porta, há uma saída. Não acabou tudo. Não se desespere. Confia em Deus, entrega o teu caminho a Ele, entrega a sua vida a Ele, onde você estiver. Quem sabe você está chorando agora, quem sabe você está dizendo, no seu coração veio uma grande vontade, dizendo, eu quero, como eu posso fazer? Deixa eu dizer, eu estou longe de você, mas Deus está aí perto. Ele quer te abraçar, é você e Ele, é a sua fé, é a sua entrega. Nós estamos aqui para profetizar isso na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história, quer mudar a história da sua família, mas Ele precisa mudar o seu coração. E mudar o coração é quando nós abrimos o nosso coração. A nossa mudança não é exterior, não é uma mudança de religião, mas é uma entrega pessoal. Entrega para Ele. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua casa, mas entrega o seu coração a Ele. Entrega tudo a Ele. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados.
Quem sabe você está cansado pelos problemas da vida, pelas preocupações da vida. Olha, parece que tem um fardo aí nos seus ombros. A sua vida não tem sentido. Tem um vazio grande, um oco dentro de você, que as coisas não conseguem preencher, que os prazeres não conseguem preencher, que a vida não consegue preencher. Deixa eu dizer algo para você. Olha, só Jesus pode preencher. Esse lugar é dele. Nada pode preencher esse lugar é dele. Chame ele para esse lugar, para o seu coração, para a sua vida. Ele vai te transformar. Ele vai mudar a sua história. Ele vai te dar uma nova roupa, sabe? Ele vai te dar um novo sentido de viver. A sua vida terá um sentido. Você vai ter luta, você vai ter batalha, mas você vai ter um Deus pessoal perto de você. Ele vai direcionar você. Ele vai te fortalecer no momento de fraqueza. Ele vai te sustentar pela sua mão. Ele vai te guardar. Permita que o Senhor faça isso na sua vida. Se você que quer entregar a sua vida para Jesus, não importa como você está, ou você quer reconciliar com Ele, você estava afastado, você virou as costas, você começou a caminhar da sua própria maneira, você decepcionou com pessoas, você decepcionou com a igreja, você decepcionou com a liderança, mas Ele nunca te decepcionou, Ele nunca te magoou, Ele sempre esteve com você e você virou as costas para Ele, você fechou o seu coração para Ele. Nessa manhã é o tempo do recomeço. Abra o seu coração para Ele, volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas. Quem sabe você tem saudade daquele tempo que você buscava, que você alimentava da palavra, que você orava incessantemente. É tempo de voltar. E Deus quer te levar a um nível maior, uma dimensão maior. Se você quer fazer isso, eu quero que você faça essa oração comigo, dizendo assim, coloque a sua mão no seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, repete comigo, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e eu creio, eu entrego a minha vida, Senhor, toda a minha vida, no Teu altar. Eu reconcilio com o Senhor, eu confesso que eu nada sou sem o Senhor. E eu te peço, receba a minha vida, transforme a minha vida, guia-me no Teu caminho. Senhor Jesus, eu me arrependo e eu quero uma nova chance de viver os Teus sonhos para a minha vida. Escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Queremos orar, né, pastora Viviane? Amém. Tantas participações. Se você fez essa oração, você vai ligar agora para 3429-9550, ok? E nós vamos cadastrar você, ou você pode mandar também a hashtag, né? Depois a produção vai colocar a hashtag, você pode entrar nesse endereço também, ou você pode mandar o seu telefone para o WhatsApp, dizendo: eu entreguei minha vida para Jesus. Nós temos uma Lagoinha próxima de você, não importa o estado que você está. Ou se não tiver uma Igreja Batista da Lagoinha aí, nós vamos começar uma Igreja Batista da Lagoinha na sua casa. Mande para cá o seu telefone dizendo: eu quero. Pastora Viviane, vamos orar? Amém. Abre as suas mãos aí. Pastora Viviane vai estar orando, profetizando sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse suas mãos e eu quero orar pela sua vida. Nós recebemos tantas mensagens aqui de pessoas com síndrome do pânico, preocupadas, pedindo oração pela família, pela casa, pela cura. E eu creio que este programa, ele edificou muito a sua vida. Essa palavra, ela edificou você. Amém. Então, se alimente Amém. da palavra. Glória a Deus. Amém. Senhor, eu quero te bendizer, ó Pai. Sim, Ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque Amém, nós temos Deus. o Senhor. Ó Deus, nós temos o Teu Filho, Pai Jesus Cristo, como aquele que nos conduz, que nos direciona. Verdade, Ó Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, toma a vida, Senhor, de cada, Pai, telespectador. Ó Deus, de cada pessoa que nos ouve, Pai, cada pessoa que nos assiste nesse momento. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, aos corações. Deus, traga a paz do Senhor que excede a todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que os Teus filhos, Pai, possam
confiar no Senhor, ó Pai. Ó Deus, viver a plenitude da Tua palavra. Ó Deus, que eles possam buscar incessantemente a Tua palavra, Amém, Senhor. Senhor. Ó Deus, é tempo de Te buscar. Ó Deus, é tempo, Senhor, de ter mais intimidade contigo, e o Senhor nos chama para esse tempo. Amém. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com providência, Pai. Ó Deus, aquele, Senhor, ó Deus, que passa por necessidade. Deus, Tu és Deus provedor, ó Pai. Amém, Em nome de Jesus, abra as portas, move, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és, Senhor, Jeová Rafá. Ó Deus, Tu és aquele que cura. Tu és o Deus que cura, Pai. Ó Amém. Deus, e nós declaramos a cura do Senhor, ó Pai. Ó Deus, não há câncer, não há AVC, não há mioma, não há, ó Pai, problema, Senhor, arterial. Ó Deus, não há, Senhor, problema de coração. Amém. Ó Deus, maior do que, ó Pai, a cura do Senhor. Ó Deus, então, Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade, Pai. Ó Deus, nós declaramos a cura sobre a vida, Pai, do enfermo. Glória. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, ministramos, ó Deus, restauração de famílias. Ó Deus, lares, ó Pai, restaurados. Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, toma, Senhor, cada vida. Ó Deus, toma, Senhor, cada casa. Ó Deus, toma cada um dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. E que a tua bênção seja sobre a vida deles, ó Pai. Ó Deus, que eles possam ser, ó Pai, tocados pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A Amém. pastora não ia Amém. parar, não, Não viu? ia parar. Ela não Verdade. para. Fechou o olho, vai. Mas que bênção, gente. Glória a Deus. Olha, se você quiser continuar interagindo conosco, pode falar seu Amém. Instagram, pastora. Amém. Viviane Cunha Zalto. Viviane Cunha Zalto. Isso. Conosco também, @Isaac Zalto. E será um prazer conversar Amém. com você. Mande sua mensagem também Amém. para cá. Então pode seguir a pastora lá, @Viviane Cunha Zalto. ou o meu também, @Isaac Zalto, tá bom? Deus abençoe, estamos com imagem aí de Caxias do Sul. E se Deus quiser, terça-feira que vem, vamos estar com vocês aqui de novo. Caxias do Sul, Deus abençoe o Sul, Deus abençoe essa cidade. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.